o sábado. E, portanto, a partir dali se toma, então, a compreensão de que o sábado é o dia separado ao Senhor. Mas é necessário que eu e você venhamos a entender que o objetivo por trás da lei é de que nós venhamos a entender que existe um dia separado para o descanso e que não necessariamente esse dia é o sábado. E talvez essa seja a grande dificuldade, tanto do judeu quanto nossa no tempo presente. De uma certa maneira, queridos, nós somos muito apegados à lei de uma forma objetiva, às vezes até legalista, não é? Porque definimos que tem que ser o dia tal e não entendemos o significado do mesmo. Avance um pouquinho sua Bíblia, agora nos Evangelhos, capítulo de número 5 do livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu li certo? Eu peguei errado aqui o texto. É Marcos ou é Mateus? Eu anotei errado. É a cura do homem da mão paralisada ou ressequida, né? Errei o texto. Alguém acha aí para mim, por gentileza? Qual? Marcos 3, obrigado. Fugiu aqui, né? Marcos capítulo de número 3, diz assim, esse texto, para quem quiser também continuar a leitura, aí você vai ver que no capítulo 2, a partir do verso de número 15, Jesus ele tem ali uma série de embates com a liderança daquele tempo. E os embates têm justamente a ver com a má compreensão da lei. O povo judeu vivia um legalismo muito forte naquele tempo, no sentido de que aplicavam a lei, mas não compreendiam o significado dessa lei. No capítulo de número 3, verso 1, ele vai ter mais uma dessas situações agora num dia de sábado. Diz assim, de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem com a mão ressequida ou paralisada, tá bom, irmãos? Em uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão paralisada, vem para o meio. Então lhe perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Naquele tempo, queridos, havia uma observância muito severa a respeito do sábado. Os judeus, inclusive, quando você lê lá no capítulo 1, no livro de Isaías, diz que eles iam cultuar a Deus no dia de sábado, mas Deus aceitava o culto do judeu? Não, porque naquele tempo eles cultuavam a Deus, mas tinham as mãos sujas de sangue, porque faziam a celebração religiosa, mas não tinham uma conduta que agradava a Deus, de maneira que Deus não aceitava o culto deles. Por causa dessa e muitas outras coisas, foram para o cativeiro. Passaram 70 anos o povo de Judá cativo, e quando eles voltaram, eles endureceram a lei, para que houvesse uma compreensão e um exercício melhor da lei do Senhor por aquele povo. Mas a dureza foi tão forte, ao passo de que eles começaram a exercer a lei sem compreender a mesma. Em dia de sábado, para o povo judeu, só podiam 3 coisas. Primeira delas, quem se lembra aqui, que a criança ela precisava ser circuncidada, mas tinha um dia. Vocês lembram qual era o dia? É ao 8º dia de nascido. 8 dias contava via circuncisão, que era a operação de fimose, como a gente conhece hoje. Isso podia acontecer no sábado. Segundo, o sacerdote ele exercia o seu trabalho no sábado. Podia. E terceiro, se alguém tivesse em situação de morte, muito ruim, o estado extremamente precário, ele podia ser socorrido. O homem estava com a mão paralisada, né? Aí Jesus entrou. A fama de Jesus já era grande, o ministério dele público já estava acontecendo. O pessoal pensou assim, ó, Jesus entrou, o cara com a mão paralisada ali na frente, aonde ele vai, ele exerce milagres, vai dar errado. E aí todo mundo já ficou sentado aguardando a ação de Cristo. Se você lê os evangelhos correlatos, quando narram esse texto aqui, que está lá em Mateus 12 e Lucas 6, vai dizer que Jesus conhecia o que se passava no coração daquelas pessoas. Ele era Deus.
E ele sabia que eles estavam aguardando que ele o curasse. Então ele chama o homem com a mão paralisada para a frente da igreja e tenta fazer uma pergunta reflexiva para eles, queridos. Qual era a pergunta? O que é certo fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Qual é a resposta, gente? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia, o que é certo de se fazer? Sempre o bem. O que é certo de se fazer no sábado? Dar a vida ou tirá-la? Em qualquer dia, o certo seria dar a vida. Mas aquele povo, queridos, tão encucado com a lei, eles não foram capazes de responder à pergunta de Cristo, justamente porque eles não compreendiam o verdadeiro significado por trás da lei, o objetivo do dia de descanso, o objetivo da lei que foi dada àquele povo, e por isso não souberam responder. Jesus toma a mulher, sendo ele o próprio Deus, o homem, e ele o cura, e a mão dele se reestabelece, ele volta a se movimentar, trazendo a compreensão daquelas pessoas que o significado da lei é sempre de promover o bem no meio do seu povo. E se em algum momento a lei excede esse significado, nós não temos exercido ela da forma correta. E é isso que eles precisavam compreender. E esse é o primeiro princípio de nós compreendermos o significado do dia de sábado, ou do sétimo dia. Vamos um pouquinho mais adiante com um outro exemplo aqui, para que venhamos a entender o que acontecia com relação ao dia de sábado. Vocês devem se lembrar aí, quando Cristo veio ao mundo, ele nasceu na manjedoura, e depois algumas pessoas foram trazidas até Cristo para contemplar o seu nascimento e a sua obra. Quem foi o primeiro grupo que foi trazido para ver Jesus? Os 3 reis magos, né? Que nem são 3, né? Quem foi, gente? Alguém falou, eu ouvi. Os pastores, a Miraildes disse ali. Por que os pastores? Pastores de ovelhas, tá, gente? Alguém sabe me dizer? Que estavam mais próximos? Mais alguém, gente? Por que os pastores? Ninguém arrisca? Se vocês olharem para a história do povo hebreu, o que eu acabei de dizer? Dia de sábado, o que podia fazer? Nada, né? Nada, né? 3 coisas. Gente, quem cuida de um rebanho tem dia de descanso? Se alguém aqui já cuidou pelo menos de uma rocinha com algumas galinhas, ou com uma vaca, ou qualquer coisa que seja, que precisa repor o alimento, a gente sabe, não tem como, não é? A não ser que alguém faça no seu lugar. E essa era uma grande dificuldade naquele tempo. Os pastores eram extremamente mal vistos na sociedade, porque eles trabalhavam no dia de sábado. E essa, inclusive, foi uma das formas de demonstrar que existia uma má compreensão da lei. Aqueles que eram rejeitados pela sociedade, aqueles que eram mal vistos pelo povo, foram convidados a participar da vinda de Cristo, do seu nascimento, daquele momento glorioso. Justamente demonstrando, queridos, que havia uma má compreensão daquele povo com relação ao dia de descanso, ao sábado e outros aspectos da lei, que não cabe a gente entrar aqui. O que a lei especificava e que nós precisamos compreender no tempo presente é que devemos retirar um dia para descanso de todo o nosso trabalho. Esse dia foi estabelecido no sábado por ocasião daquela lei que foi dada ao povo hebreu. Eles precisavam agora ter uma legislação civil que caminhava junto com a lei moral. Eles precisavam orientar a conduta do povo, porque eles vinham do Egito, lá eles eram escravos, não tinham um dia de descanso. Agora tem uma nova legislação sobre o povo, mas o sábado não é necessariamente, queridos, a forma como nós honramos ao Senhor, porque se de repente você trabalha no domingo, talvez o seu dia de descanso seja na segunda, e isso não te torna alguém pecador, que não honra o Senhor, que não cumpre o dia seu de descanso.
6 dias precisamos trabalhar e 1 dia separamos para o descanso. Então esse é o primeiro ponto da compreensão do significado do dia do descanso dado nas Escrituras, que não necessariamente ele está circunscrito ao dia, mas que ele deve ser entendido como o dia que eu e você separamos para descansar, como Deus o fez. Às vezes isso pode ser, na maioria da vida de nós aqui, no domingo. Eu tenho um trabalho regular que funciona assim, de segunda a sábado. No domingo é o dia que eu tenho disponível para tanto, mas nem todos o têm. Certo, queridos? Primeiro ponto, estamos entendidos? Alguém tem dúvida? Levanta a mão aí para a gente fazer a pergunta aí e a gente caminhar tranquilamente com relação a isso aqui. Não temos? Tudo ok? Fala, Nilson. Quer? Alguém pode ir? É até bom, você fica com ele aí, se alguém precisar. Obrigado. Sim, não sei se é uma dúvida, a questão do, igual você falou mesmo, né, do sabático, né? É uma nomenclatura, né? Se a gente pegar aí por que fevereiro tem 28 dias, a gente vê um histórico aí, por que agosto tem o nome de agosto. Então, assim, é tudo uma questão, igual você falou, né? Na época lá, eles não tinham essa compreensão, né? De hoje, mas eles tinham compreensão naquela época dos dias, né? Então, assim, é muito questão de nomenclatura mesmo. A gente tem igrejas aí que até não trabalham, né? No próprio sábado, né? E as próprias empresas respeitam, né? Não sei se respeitam, uma questão legal mesmo, esse dia. E acaba que fica até uma diferença entre eu trabalho no sábado e essa outra pessoa não. Eu acho que é muito, não sei se seria para acrescentar no que você está falando, né, de que fica às vezes a questão mesmo de interpretação, ou às vezes nem sei se é questão de interpretação, ou igual você falou, legalismo mesmo, de não, tem que ser, está escrito e pronto. Exato. Entendeu? Exatamente. Esse ponto aqui, queridos, ele é extremamente importante na nossa compreensão, exatamente porque temos hoje, inclusive, dentro do segmento cristão, algumas igrejas que guardam o sábado de uma forma legalista, por não compreenderem o mesmo. E aqui a gente precisa apenas dar nome, não é, queridos? Não para a gente incitar uma disputa maior aqui, mas para a gente entender do que estamos estudando. Os irmãos adventistas, eles guardam o sábado no mesmo preceito que Israel guardava lá nas páginas do Novo Testamento. Então não é incomum você achar um adventista em que eles pregam, não é, que nós somos salvos pela graça de Cristo, mas se você não guardar o sábado, você está no inferno, você está condenado. Então existe uma incoerência, né? Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas se nós não guardamos as mesmas, nós estamos condenados. Então existe uma má compreensão por não entender justamente o porquê esse dia foi criado, e que não necessariamente ele é o sábado, né? E esse cuidado do adventista com o sábado, ele é tão severo, ele é tão incisivo, que eles guardam na mesma maneira como se compreendia o passar dos dias lá do Antigo Testamento. 18 horas o adventista não trabalha mais, e vai até 18 do outro dia, porque acreditam que o dia se encerra com o pôr do sol, então às 18, né? Então a gente tem até um colega lá no serviço que ele é adventista, e felizmente o serviço encerra às 17h30, né? Então, às 17h30 ele sai e vai correndo para casa. E lá ele para às 18 horas, né? Já não dirige mais, e aí é até às 18 do outro dia. Então está lá guardado o preceito. Tranquilo, gente? Podemos avançar? Então vamos lá. Entendam que o sábado ele traz dois significados, um espiritual e um outro social. E aqui a gente precisa entender os dois, tá bom? Porque o significado espiritual vale para quem? Para os cristãos. O social vale para toda a humanidade. É preciso fazer essa separação para que nem eu nem você venhamos a impor aquilo que é nosso sobre aqueles que não são cristãos, mas compreender o que a Bíblia nos ensina, que é a graça comum, que ela chega para todos.
que é o benefício de Deus que alcança todas as pessoas. Quando a gente olha para a narrativa da criação, Deus trabalhou por 6 e descansou no 7º, e Ele impôs isso como um benefício para nós. Deus estava cansado, gente? Quando a gente lê lá, nas páginas do Novo Testamento, nós aprendemos que o dia de sábado foi criado por causa de Deus, né? E não por causa do homem. É isso? Porque Deus trabalhou para caramba, gente, para criar o cosmos, né? Galáxias, planetas, coisas tão pequenininhas, detalhes tão extensos, Deus precisava descansar. Correto? Não. O dia de descanso foi criado por causa do homem. Esse, queridos, é o dia em que nós nos ocupamos em relaxar dos afazeres diários, daquilo que nos impõe uma carga que, por causa do pecado, é ainda mais pesada. Mas é interessante, queridos, que mesmo antes da queda, Deus separa esse dia, ele é para o nosso descanso, e ele tem essa conotação social. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu achei muito interessante, eu li um livro, talvez alguns conheçam aqui que passaram pela sala de teologia, de um autor que chama Gerard Van Groninger, né? E ele escreveu aqui por volta da década de 80, 90, mas ele estava contando um testemunho dele lá de quando ele morava com o pai na fazenda, 1930, 40. Né? E ele disse que eles tinham uma fazendinha pequena, 40 alqueires, tinha um vizinho da fazenda do lado que também tinha um terreno muito parecido, e tem a época do ano de fazer o arado, né? Eu nem compreendo tão bem porque não é do meu cotidiano, mas eles estavam falando que os dois tinham uma fazenda, e o vizinho do lado era um francês, ele tinha alguns cavalos, 5, que usavam para esse trabalho, os cavalos novos, fortes, né? E eles tinham uns pangarezinhos lá, né? Um pouquinho mais velhos, mais cansados, e que tinham a mesma ocupação, e ano após ano, eles faziam esse mesmo trabalho, e sempre, na fazenda do pai dele, as coisas encerravam antes. Eles faziam o arado, preparavam a terra e concluíam. E um dia o vizinho, né, já nervoso com aquela situação, porque a gente se irrita com o sucesso do lado, ele falou assim: gente, mas eu não consigo compreender, meus cavalos são em maior número, um a mais, né, eram mais jovens, mais fortes, mas não conseguiam cumprir a tarefa antes. E aí ele explicou, né? Ele falou: olha, meus cavalos são assim, eles trabalham por 5 dias e meio, né? O mesmo horário de expediente dele era dos cavalos, e aí quando eles encerravam o último dia, eles lavavam os cavalos, guardavam eles descansavam, e no dia seguinte eles estavam mais preparados para os afazeres, e rendiam mais, e Deus abençoava também, compreendendo a natureza espiritual do testemunho. Queridos, nós, assim, da mesma maneira, precisamos do dia de sábado. Veja como, volta aí para o texto que a gente leu lá em Êxodo 20, veja como o mandamento que foi dado lá, ele tem uma conotação social, diz assim, ó, no verso 10, não farás nenhum trabalho, quem? Nem você, nem seu filho, nem sua filha, mas nem o servo, nem a serva, nem o animal, nem o forasteiro da porta para dentro. O que significa, queridos, que o que a lei se propunha a ensinar, que esse descanso ele tinha um ensino que deveria alcançar não só o povo de Israel, mas toda a sociedade. Quem viesse até o povo deveria compreender e ver o valor dessas coisas, e não deveria ser levado ao trabalho. O que significa, queridos, que esse descanso ele é fundamental para nós. Ele é bênção, ele é gozo, ele traz renovo em nossas vidas. E por isso nós, como cristãos, especialmente nós, precisamos dar o testemunho no dia de sábado. Esse deveria ser um dia de descanso para nós. É que nem estou falando do culto ainda. Nós temos o dia separado para descanso, queridos? Às vezes não temos, não é verdade? Eu me lembro quando eu fui estudar para fazer vestibular, né, e cursinho e etc. E aí eu estudava de segunda a sexta, e também lá no cursinho onde eu fazia, tinha aula no sábado e no domingo. Domingo direto tinha simulado, né? Aí um dia minha mãe empombou, né? Ela falou assim: olha, você vai parar de fazer simulado no domingo. Falei: mãe, se não estudar não passa. Ela falou assim: olha,
Tá certo, mas você já estuda 7 dias. O 7º dia, né, é o dia que você tem que ir para a igreja. Você não está indo, você não está se preparando, então não adianta nada. Eu lembro bem dessas palavras. Se você estudar muito e Deus não abençoar. Então, uma coisa desassociada da outra não vai para frente. E de fato é assim, queridos. Se nós não compreendemos o verdadeiro significado de guardar o sábado, nós também não haveremos de dar o valor, reconhecendo que é Deus quem abençoa o resultado de todo o nosso trabalho. O cristão, queridos, ele precisa ter o dia separado, porque é mandamento do Senhor, é lei de Deus, e essa lei ela está na conduta moral do povo, ao passo de que não é uma lei civil do povo de Israel, não é algo que apenas aquele povo deveria guardar, é válido em todos os tempos, em todas as épocas, é um mandamento perene, ele passa de geração em geração. Então eu e você, queridos, devemos tirar o dia para sim descansar no Senhor. É dia onde nós nos guardamos das atividades. Veja que o mandamento ele precisou ser explicado ao povo que veio de um outro contexto cultural lá do Egito, de que eles não deveriam ter nenhuma prática nesse dia. Vocês se lembram o que acontecia no dia anterior ao sábado, quando o povo estava peregrinando no deserto? Deus mandava o que para eles? O maná e as codornizes, né? E o maná, ele apodrecia de um dia para o outro, não é verdade? Vocês lembram da história bíblica? Mas o que acontecia com o maná que vinha na sexta? Alguém lembra aí, queridos? O que acontecia? A lei ensinava que eles tinham que separar uma porção, e essa porção ela ficava pro sábado, e ela não apodrecia. Ela não apodrecia. Tinha os mais espertinhos, né, mais preguiçosos, né, guardava para o sábado, segunda e a terça, a hora que abria lá o negócio estava azedo, né, porque desobedeceu a lei de Deus. Mas guardava-se para o sábado. Gente, qual era o objetivo de Deus mandar um maná e ele ser preservado para o dia seguinte? Lembrem-se, gente, todas as vezes que você olhar para um texto, compreenda o que Deus pretende ensinar. Ele estava dizendo assim, olha, façam suas atividades até a sexta, para que tudo esteja tranquilo para você exercer o seu sábado. Não havia necessidade de uma especificação a mais na lei. Olha, é porque não pode fazer nada, é porque não pode acender um fogão, colocar uma frigideira, é porque não pode isso, aquilo outro. Não, o objetivo não é criar essa série de diretrizes que por vezes a gente deseja criar ou estabelecer, mas de que você esteja preparado para de fato o seu dia de descanso ser um dia de descanso. Porque às vezes a gente é assim, queridos, e eu sou. Tá? Eu falo assim, porque minha esposa, se ela não pegar firme comigo lá em casa, o meu dia de descanso é o dia que eu mais trabalho, porque eu faço tudo que eu tenho que fazer no serviço externo nos 6 dias, e no dia do descanso eu faço tudo que eu não fiz, né? Faço em casa, arrumo minhas coisas, organizo minha agenda, às vezes estudo pra caramba, vou até altas horas, e aí quando dá na segunda, né, eu estou prostrado. Na segunda, normalmente, é o dia que eu tenho uma carteirinha de Dorflex, que ela anda junto comigo na mochila, né? É minha companheira diária. Segunda-feira é quase que certo, né? Hoje a gente vai mitigando, isso aqui está bem melhor. Mas nós acumulamos atividades. E a gente não tem esse dia separado para o Senhor. E isso se torna um problema, porque nós somos, inclusive, o espelho para o mundo. E se eu e você não descansamos, queridos, que dirá tão pouco quem aí vive em função não do Senhor, mas em função dos seus recursos e de tantas outras coisas que nós temos visto aí. Certo? Tranquilos? E o significado espiritual? Qual é, queridos? O que diz aí o versículo 8? Lembra-te do dia de sábado para o... Olha só. O dia de sábado, queridos, ele não tem apenas uma função de descanso físico, mas uma função de culto a Deus. E aí aqui a gente vai afunilando a nossa lição. Queridos, o dia que nós separamos para o descanso não é um dia para o nosso lazer somente, é também. Ele não é o dia para o nosso descanso somente, é também. Mas é o dia para nós descansarmos em Deus.
E é esse o significado vicário do sábado, que foi dado no Antigo Testamento, que serve de exemplo no Novo Testamento, e que nós guardamos lá em Apocalipse capítulo 1, onde nos diz que quando Deus haver de consumar todas as coisas, nós teremos o nosso descanso eterno em Deus. Então Ele é o nosso descanso. Por isso, queridos, no sábado, ou no 7º dia, usando a linguagem apropriada, é o dia onde nós separamos para o serviço ao Senhor. Por isso, o cristão, queridos, no dia de sábado, separa para o culto divino, lê as Escrituras, guarda as orações, ou no tempo presente, meu e seu aqui, vamos à igreja. Ah, pastor, tem que ir mesmo na igreja domingo? Falou, gente, tem que ir, né? Tem que ir, mas o dia inteiro, pastor? Não, gente, o dia inteiro aí é contigo, né? Na verdade, a Bíblia aqui não está dando horário, a gente gosta de ficar criando os nossos critérios, não é verdade? A gente quer que o sábado possa isso ou não possa aquilo outro, a gente quer que domingo tem que ir na hora tal, a hora tal, e assim por diante. O objetivo é claro, culto ao Senhor. Aí a pergunta, posso cultuar em casa? A gente sempre faz essa pergunta, né? Pode, gente? Então, já que é culto ao Senhor, eu vou descansar em casa, né? E lá eu leio um texto e oro, e vai, né? Pode, gente? Serve? O que vocês acham? Porque eu vim para a igreja e ficar olhando os irmãos que estão pecando. É verdade, né? Temos isso aí, guarda isso aí, né? O que mais, gente? O que vocês acham? Fala, Marilene. Pastor, eu acho que isso aí vai muito mais além, né? O testemunho que a gente dá para os nossos filhos. Quando a gente morava em Jataí, não é segredo para ninguém, meu marido era açougueiro, né? Foi ser açougueiro. E ele trabalhava no domingo. E eu ia com as crianças sozinha para a escola dominical. O Eduardo tinha uns 8 anos, e um dia eu não consegui tirar ele da cama. Não consegui. Ele enrolou assim na coberta e falou, hoje eu não vou. E ele nunca tinha feito isso. E aí eu falei, então vou lá chamar seu pai. E a gente morava do lado, né, do açougue. Vou lá chamar seu pai. Aí chamei o Voninho e ele chegou, você vai sim. Você vai na igreja, hoje é dia de ir na igreja, você vai sim. E ele falou, eu não vou. Mas por que você não vai? O senhor não vai, por que eu tenho que ir? Então, é um assunto assim que vai muito mais além daquilo que a gente imagina. Porque eu sei que muitas pessoas precisam trabalhar no domingo, né? É uma necessidade, é o trabalho deles, né? Mas, por outro lado, a gente vê que se tem um jeitinho, a gente precisa dar esse jeitinho de acompanhar nossos filhos na igreja. Não é só mandá-los para a igreja, né? Uhum. E isso aí foi uma lição muito grande que o Voninho levou, né? Ele, logo depois, eu vou fechar o açougue. E ele fechou, e aí a gente ia logo para a igreja, todo mundo junto. Isso aí é um testemunho que eu tenho dado para muita gente, que eu sei que fica em casa, ou hoje é dia de eu fazer uma reforma aqui, não vou na igreja. E os filhos estão atentos a isso. Nossos filhos, eles estão vendo. Uhum, né? Exatamente. Só encerrar meu apêndice aqui, né? Porque na verdade isso aqui é um adendo. Mas o fato é o seguinte, queridos. A palavra de Deus nos diz que da mesma maneira como o sábado foi separado para santificar ao Senhor, nos diz que esse era um dia de comunhão do povo de Deus. As celebrações em Israel, elas eram parte da lei que era dada no Antigo Testamento, e que lá na frente se torna o culto que fazia parte da celebração do povo no Novo Testamento. Depois você continua lendo capítulo 20, aí você vai ver a continuidade das festas e das celebrações que faziam parte. Sabe por quê, queridos? A comunhão dos santos, ela é um exercício do povo de Deus, ou seja, ela é sim necessária na vida do cristão, e ela é sim importante, inclusive como um dos degraus da maturidade cristã.
Aí até o que a Ellen falou, né? Ah, mas eu vou lá para ver, né? Às vezes algumas coisas que eu não agrado, inclusive a ver nós mesmos, não é verdade? Porque, só um pouquinho mais, porque quando a gente está no convívio da comunhão, é que nós percebemos que aqui nessa terra, queridos, não somos ainda santos, estamos em busca e por isso nós somos aperfeiçoados na comunhão, no erro do irmão, no acerto daquele, no aconselhamento do outro, no exercício da vida espiritual. O culto, ele é fundamental e ele não pode ser substituído por nenhum outro artifício no serviço ao Senhor. É dia para santificar Deus. Às vezes a gente tira, né? Às vezes a gente tira para fazer uma viagem, às vezes a gente tira para fazer um passeio, às vezes a gente tira para fazer um monte de coisas. E aqui eu não quero entrar nos pormenores, porque, como eu disse, né? Qual é o meu objetivo hoje? Não é dar uma listinha para vocês. É de nós entendermos o porquê esse dia ele é importante. Porque nesse dia é dia que eu separo para o Senhor. Se você viajou, pastor, mas eu tirei férias, fui lá para a praia, lá não tem nem igreja. Vai lá para o seu cantinho, com a sua família, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Ali eu estou. Mas eu estou em Goiânia, lá na minha casa, né, não tem nada me desobrigando de vir à igreja na comunhão. Falar assim, hoje é meu dia, de onde 2 ou 3 estarei o Senhor. E às vezes a gente usa situações, queridos, em que poderíamos estar na comunhão e não fazemos. Isso se torna um erro. Fala, Márcia. A Elisa, ela me incumbiu de dar o recado dela, não quer falar, né? Mas ela falou que o pastor Carlos ia entender bem, porque diz que ela é cria dele no crescimento espiritual. Então, lá vai. Vai. Ela disse o seguinte, que para alguns cristãos, cultuar em casa é como algumas pessoas que não vão à academia, compram uma esteira e a esteira vira cabide. É mais ou menos isso aí mesmo, né? Na verdade, a gente tenta resolver e isso se torna um penduricalho nas nossas vidas. Está certinho, Elisa, o seu exemplo é esse aí, tá correto, né? A gente nem exercita, ou exercita lá no início, mas isso aí não amadurece a nossa fé. Precisamos ter o serviço ao Senhor, o culto divino, ele é fundamental, ele deve ser exercido pelos cristãos e ele é insubstituível no que diz respeito ao seu significado espiritual. Se você pode abrir comigo sua Bíblia, avança um pouquinho lá, você vai ver lá em Atos, capítulo de número 20. Atos 20, versículo de número 7. Agora, avançando um pouquinho aí mais o nosso tema. Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Por que hoje nós cultuamos no domingo e não no sábado? Em primeiro lugar, né, deixa eu mudar minha pergunta. Precisa ser no domingo, queridos, o dia de culto? Olá, hein, pastor? Dependendo da resposta que o senhor der, domingo que vem eu nem venho. Precisa ser o domingo, queridos? Sim ou não? Justifique. Por quê, Kenny? Dizendo a Kenny que precisa. Tem culto quarta. Mas por que não vai na quarta? Não ouvi não. Leva lá para Miralha. Essa máscara atrapalha demais. Vai lá. É a questão das primícias, né? Primeiro adorar a Deus. Talvez seja essa. Além de a gente considera que Jesus também ressuscitou no primeiro dia da semana. Mais alguém, irmãos? Eu. Você já tem um microfone? Eu já estou prontinha. Não, é o seguinte, isso é uma coisa um tanto quanto não é fácil responder e chegar num consenso.
Por quê? É preciso, é histórico, o domingo não trabalhar, comércio não trabalha, quer dizer, a maioria deles, as indústrias, a maioria delas e tal. A maioria das pessoas é histórico, não trabalha, né, no domingo, é um dia mesmo do descanso, independente de ter ou não uma igreja para congregar. Mas existem pessoas que fazem escalas, né? E às vezes trabalham no domingo, como o caso do enfermeiro, do médico. Márcia, você está rodeando minha pergunta, é para a igreja. Ah, você está falando para a igreja? Da igreja. Por que a gente... por que a gente... cristão? Para nós aqui, se tem que ser o domingo? Exato. Ah, então alguém responde. Senão eu vou falar muito tempo, não vai ficar legal. Então tá bom, né? Carlos. Olha, gente, em primeiro lugar, é preciso que a gente compreenda o que já foi dito, tá? Não é sábado, não é domingo, é o 7º dia para o descanso. O que Israel fez? Qual era o dia do descanso deles? O sábado. Essa é a organização do calendário deles. Então se tornou o sábado na lei. A lei do Antigo Testamento separou o sábado. Assim funcionava no Antigo Testamento. Precisava ser o sábado? Sim, porque fazia parte da legislação deles, mas o pastor podia descansar na segunda, o sacerdote o fazia no dia seguinte. Mas e a igreja do Novo Testamento? Por que ela deixou de seguir o sábado? Pela uma mesma situação histórica. Entendam, queridos, aqui o significado ele é histórico. O que aconteceu no domingo? A ressurreição de Cristo. Morreu e ao 3º dia ressuscitou. Talvez vocês podem recordar isso lá no livro de João, capítulo 20, ou no final de cada um dos evangelhos nós temos o relato, né, quando as pessoas foram visitar o túmulo de Cristo, ele já não estava lá mais, porque ele havia ressuscitado, e a partir de então, a igreja tomou aquele dia como sendo o dia do Senhor. Essa é a palavra que é usada nas páginas do Novo Testamento. É o dia do Senhor, porque é o dia que Cristo, Ele refez novamente aquilo que estava quebrado, que era o nosso relacionamento com Deus. E a igreja passou a seguir esse dia, e ela passou a cultuar nesse dia. E aqui é muito importante a gente entender, porque eu li no livro de Atos, capítulo 20 aqui. É porque até hoje, né, por exemplo, nossos irmãos adventistas aí dizem assim, mas a igreja não tem nenhuma prova que ela reunia no domingo. Reunia, está aí. Né, Atos 20, se você quiser ler, livro de Hebreus, capítulo 4, não dá para ler as referências todas aqui, né, mas a igreja se reunia no domingo, porque ela passou a assumir esse dia como o dia de Cristo, o dia do Senhor, e isso se tornou parte do calendário do povo. Então não foi por causa do calendário, porque eles eram uma nação ainda, organizada, e eles formulavam o seu próprio calendário. E ali eles começaram a tornar aquele dia, e ao exemplo do povo hebreu, a sociedade também foi moldada. Lembrem-se, não é, queridos? O mundo, ao longo da evangelização, ele se tornou um mundo influenciado pelo cristianismo. E a maneira nossa de viver influenciou a sociedade, as leis, a ordem social, tudo que nós temos hoje. Se você não descansa no domingo hoje, é porque em algum momento na história a igreja cristã expandiu, pregou, e o domingo se tornou parte de um dia de descanso no calendário comercial. E aí a gente descansa no domingo. Ah, pastor, mas eu entendi que é a sexta-feira. Olha o problema que você vai criar para a sociedade, gente. Se a gente se torna legalista, eu estudei a Bíblia e entendi que não é nem sábado, não, é sexta. Aí você chega lá no seu patrão e fala assim, a Bíblia diz que é sexta e eu não trabalho mais sexta. O que o seu patrão vai falar? Tchau, né? Vá em paz e não peques mais, né? Mas não peques aqui na empresa, né? Vai caçar outro lugar para você fazer isso. Então, uma interpretação legalista vai nos levar a incorrer num erro da compreensão da palavra de Deus. O dia de domingo hoje, ele acontece historicamente por algo que o cristianismo passou a viver, nós expandimos em termos de sociedade e chegou onde nós estamos hoje. E a igreja cultua no domingo, e essa, de fato, é a nossa forma de exercer
nossa fé. Aí entra o que a Kênia falou sim, lá no final. Por que a gente faz isso no domingo? Porque é o descanso, é o dia que a igreja se organiza para cultuar, é o dia que nós separamos para tanto dentro do comércio, se torna o dia, portanto, que a igreja separa para isso. Ah, pastor, então a gente não precisa, né? Não precisa defender o domingo. Pode ser qualquer dia, né? Então, não é necessário a gente defende domingo. O que acontece, querido, se eu e você não, de fato, criamos uma lei ou não estabelecemos isso como uma conduta nossa? A gente sempre, queridos, precisa entender por que, historicamente, alguém lutou por um dia, como Israel fez e como os cristãos fizeram no Novo Testamento. Se a gente não luta para que tenhamos um dia, a sociedade que não acredita em Deus não terá dia nenhum. Por isso é importante sim separarmos um dia, por isso defendemos o domingo, por isso a igreja se reúne no domingo, porque a nossa expressão social é que vai trazer o significado daquilo que a nossa fé está sendo levada às pessoas que não conhecem a Deus. Se a gente como igreja não se organiza e já não torna esse dia importante e dá significado para fora, vai chegar um momento que as pessoas vão dizer assim, não, não é o domingo. Não é o dia que você quer, não tem dia nenhum. Como sociedade, a gente passou por um momento assim, que foi na Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, de segunda a segunda, e não tinha dia de descanso. E foi preciso que houvesse mudanças, que houvesse empenho para trabalhar isso e chegar ao ponto de que esse fosse um dia de descanso também na sociedade, naquele tempo. Então, por isso, a igreja cristã traz o domingo como um dia de descanso no nosso culto ao Senhor. Oi. Vai lá, Marilene. A churrasqueira não fica cheia de brasa? A churrasqueira, quando está assando carne lá, ela fica cheia de brasa acesa. Então, quando você tira um carvão e deixa de lado, o que acontece? Apaga. A brasa fora do braseiro, ela apaga. Assim é o cristão. Se ele está fora da comunhão, da igreja, com os irmãos, ele vai apagando, até sumir. Exato. Gente, tem dúvidas com relação ao domingo como nosso dia de serviço ao Senhor? Temos ou não? Não? Então, para encerrar, Hebreus capítulo 4, verso 1. Achei que era ser uma lição polêmica, difícil, né? Foi tranquilo, né? As dúvidas a gente carrega para casa, né? Hebreus 4, verso 1. Vou esperar os irmãos acharem aí. Diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Finalmente, qual o significado final do sétimo dia ou do dia de descanso? De que nós, em tempo oportuno, entraremos no descanso eterno no Senhor. A presença de Deus haverá de ser o nosso descanso.
compreendam a importância do dia de sábado, do sétimo dia, estou aqui, né, com a lição impregnada, é de reconhecermos que esse descanso, ele nos antevê algo maravilhoso que Deus tem preparado lá no final. Ele nos ensina da importância de trabalharmos como instrumento de bênção, mas que também o descanso faz parte desse gozo que temos no Senhor. E Ele nos leva à comunhão, a nós estreitarmos o relacionamento com o Senhor. Portanto, o dia de sábado faz parte da lei moral e ela nos ensina do nosso relacionamento com o Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.